Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Eu saúdo a todos, sejam todos muito bem-vindos à Palavra de Deus na minha boca. Que o Senhor abençoe cada um de nós que mistura a palavra com fé, à medida que a palavra for liberada sobre a sua igreja. Vamos orar ao Senhor e agradecer por aquilo que Ele vai liberar sobre nós nos próximos instantes, amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pela Tua misericórdia sobre a Tua igreja. Eu te dou as boas-vindas, ó Rei da Glória, sobre cada homem, cada mulher que misturar a Tua palavra com fé à medida que a Tua palavra for liberada. Que não mais andemos distraídos, mas que antes possamos ter os nossos ouvidos inclinados diante de Ti e os nossos corações quebrantados diante do Teu altar. E à medida que a Tua palavra for misturada com fé, que possam dar frutos dignos de arrependimento, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Boa noite, Pastor Mauro. Glória a Deus. Boa noite, Pastor Catiana. Boa noite, igreja. Aleluia. Eu já comi. Certamente, Pastor, vimos sempre com muita expectativa do que o Pastor vai trazer ou tem para liberar sobre a sua igreja na série Eu Já Comi, porque tem sido muito gratificante para todos nós aquilo que tem sido removido, porque a série Eu Já Comi remove de nós tudo o que é contrário a ensinos que nós tínhamos comido no passado, que nós permitimos alojar-se em nós, e realmente tem sido gratificante ver o Senhor remover isso do meio da sua igreja. Amém. Feliz por isso. Tempos atrás eu ouvi o Senhor dizer que Ele estava a derramar o Espírito dele sobre todo aquele que fosse estudioso das Escrituras. A Bíblia diz que o profeta disse, achando as tuas palavras, logo as comi. Logo, a série Eu Já Comi, ela acaba agora a ter uma dupla face. O que comemos como mentiras que Satanás introduziu, desde a história de Adão e Eva sobre o conhecimento do bem e do mal, e aquilo que é o conhecimento da árvore da vida eterna. João 17,3, que te conheçam a ti. Então, Jesus disse, eu tenho uma comida, que é fazer a vontade do Pai. Estudar as Escrituras, elas nos revelam e apontam para a mente de Cristo, que aponta para a vontade do Pai. É algo bastante interessante. Por quê? Ele deu uns para apóstolos, outros profetas, pastores, mestres e evangelistas. Essa passagem, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo faz na realidade referência a Salmos 68. Okay? E falando dele, o Senhor, sendo ele o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, né? O pastor. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e distribuiu daquilo que estava nele, da plenitude do Espírito nele, sobre os homens não têm a plenitude. Ele tinha a plenitude, o Espírito sem medida. Então há características do Senhor que ele distribuiu sobre os homens, como apóstolos, profetas, como nós falamos, mas também ele distribuiu sobre o homem e sobre a mulher. A título de exemplo, Jesus é chamado cabeça da igreja. Porém, o homem, quando foi feito à imagem do Senhor, o homem foi feito como o cabeça. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Consolador. Quando Deus criou a mulher para consolo do homem. Então aqui nós vemos
que se alguém quiser saber o que é ser homem, ele olharia para Jesus. Para uma mulher saber como ser a mulher plena que Deus chamou ela para ser, ela desenvolveria uma comunhão com o Espírito Santo. Porque os atributos do cabeça e do auxílio, ou consolo, estão em Jesus e no Espírito Santo. Assim como eu falei que ele é o profeta, ele é o apóstolo, ele é o pastor, ele é o mestre, ele é o evangelista. E, pastor Catiana, acho muito profundo, e aqui começamos nessa noite a distribuir chaves muito profundas. Porque quando eu oro, Senhor, faz-me entender, Mateus 9, 35 a 38, trazer como exemplo. Em 99, 98, 99, no ano de 1998, 1999, eu vi em letras de fogo escrito Mateus 9, 35 a 38. E fui ler em que Jesus tinha compaixão das multidões como ovelhas sem pastores. E disse o Senhor, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Interessante que enviar, amém? Ele, não vou falar de ti, vou falar da minha compreensão. Inicialmente era como se o Senhor de fora tivesse a enviar alguém para dentro. Porém, quando nós lemos Isaías, o Senhor pergunta, a quem enviarei? Então tu notas que Deus enviou alguém da sua presença. Então quando nós rogamos ao Senhor para que Ele envie trabalhadores, primeiro o Senhor chama alguém para a sua presença, o Senhor depois revela-se a essa pessoa e depois o Senhor, depois de te mostrar a mente dele, mostrar a essência dele, quem realmente ele é, agora ele perguntou a Isaías, quem irá por nós? A quem eu enviarei? Então, quando nós rogamos ao Senhor para que envie trabalhadores para a seara, nós estamos, na realidade, a fazer com que homens sejam chamados ao trono de Deus para receber uma revelação. E essa revelação, então, eles vão. Então, se eu começar a orar diante do Senhor sobre o manto de evangelismo, o que vai acontecer é que o Senhor começa a revelar sobre mim a essência evangelística. A mensagem, o Evangelho, a quem o Evangelho está a ser dirigido, e agora eu sou pleno, porque eu tenho a mente de Cristo para o evangelismo. Quando eu orar nos diferentes ministérios, e se eu orar pela pastora Catiana, ou por alguém que tenha um dom no Espírito, e eu não quero só mencionar, por exemplo, como dom de cura e sabedoria, elegância. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão foi vista na maneira que a mesa estava colocada, o que estava sobre a mesa, o porte dos seus trabalhadores, as vestes dele. Então, se eu oro por alguém, se eu vejo isso em alguém e eu oro, é diferente do eu olhar e dizer eu vou imitar. Porque quando tu imitas alguém criativo, tu não te tornas criativo. Tu imitas só a criação dele. Porém, quando eu honro o talento de alguém e eu desejo, Senhor, quero também carregar essa essência em mim. Eu quero carregar mansidão em mim. Eu quero carregar esse fruto do Espírito em mim. Essa criatividade sobre mim. E olhar para aspectos específicos. A elegância, o entendimento, a maneira de saber agir. Quando eu oro por isso, porque é algo que arde no meu coração, não por competição, não por cobiça, mas porque eu honrei aquilo, é algo que o Senhor começou a falar comigo. O que vai acontecer? O Senhor vai te revelar a mente. Aquilo que nós falamos na teologia, o espírito da letra, o Senhor vai te mostrar a essência e a mente de um profeta, de um apóstolo, a mente do evangelismo, a mente de uma pessoa criativa, ou a essência da criatividade,
a essência da elegância. Por exemplo, há pessoas que, sendo ou querendo ser elegantes, elas confundem arrogância e soberba, por exemplo, no vestir, na maneira de andar sensual. Eles não entenderam a essência da elegância. Até porque hoje nós, quando olhamos para a arquitetura, decoração de interiores, há um conceito chamado minimalista. E esse conceito minimalista não é redução de coisas. É captar a essência. E aqui eu queria trazer para ti exatamente isso. Porque um dos princípios em Gênesis, porque a nossa série, eu já comi, ela baseia-se muito naquilo que aconteceu em Gênesis. Tinha duas árvores importantes. A árvore da vida eterna que eles deveriam comer, que é o rolo que o profeta comeu e disse, eu já comi as tuas palavras, que a nossa essência desta mensagem, dessa série é não só expor as mentiras do diabo, mas te encorajar a comer a palavra de Deus. E também tinha a mentira do diabo, o conhecimento do bem e do mal. E quando nós olhamos ali em Gênesis, no Éden, a criação de Deus, ele mostra Deus a trazer os animais para ver o que é que Adão iria dizer daquilo. Então, quando Deus me mostra algo, ele arde no meu coração. Deus coloca aquilo a perguntar, o que é que dizes disso? Então eu tenho aqui o poder de rejeitar as mentiras do diabo por discernimento e abraçar a palavra e a revelação de Deus por discernimento. Então Paulo disse em Coríntios, nós levamos cativo todo pensamento que não concorda ou que se exalta acima, que é orgulhoso, que se coloca acima da revelação de Cristo. Então que você possa captar nessa série dessa mensagem, eu já comi, capte a revelação, guarde-a para ti. Paulo disse, combati o bom combate. E esse foi o combate dele. Ele guardou a fé, a revelação que ele teve. Até que ele se tornasse um com o Espírito de Deus. Porém, tem também do outro lado, daqueles que nas suas vãs imaginações, contrárias à palavra de Deus, eles obedecem aos seus pensamentos, tornando-se. E eu gostaria que você entendesse isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, no princípio Deus criou os céus e a terra, pastora Catiana, mas em Isaías 45 diz que a terra estava habitada, estava cheia. Não a criou vazia, mas para ser habitada. Verso 2 de Gênesis 1 diz que a terra tornou-se. Infelizmente algumas traduções dizem que estava. Esse estava era porque ela se tinha tornado de um estado perfeito para um estado caótico. Então, no tema de hoje, eu quero abordar sobre o perigo de você ser chamado para ser perfeito, santo e irrepreensível, eleito no Senhor, e o Senhor ser contigo, mas o perigo de você se tornar vazio da presença de Deus. Minha mensagem nesta noite, muito associada a isso. Nimrod é um dos exemplos que eu gostaria de trazer. Como temos também o rei Ezequias, que a Bíblia diz que um jovem rei que maravilhosamente ajudado por Deus, mas em dado momento ele tornou-se, ele exaltou-se e ele perdeu a essência que ele tinha no início. Então, que você saiba como honrar a essência do Senhor e desejar de tal maneira ao ponto do Senhor te revelar aquela essência. Não é só de agir bem uma vez, não é só de agir bem duas vezes, mas é em que a palavra se faz carne, se torna a tua essência. O que é a nossa carne? O nosso corpo físico é a habitação do nosso espírito. Vou repetir. Este corpo, quando o espírito sair deste corpo, este corpo voltará ao pó. Amém? Capte só isso. Quando este corpo, o espírito que está nele sair, este corpo voltará à dama. Porém, a Bíblia diz em João 1,14 que a palavra se fez carne.
Logo, o Espírito habitou aonde a carne era, na realidade, não mais, mas a palavra. Então, qual é a essência? Sem te perder nessa noite. A essência é que, à medida que a palavra se torna a tua revelação, o teu Espírito habita nessa revelação. E você não habita mais com a consciência do homem caído, do filho de Adão ou filha de Eva, mas como a nova criatura. Glória a Deus. Pastora. Amém, pastor. Pastor, à medida que o pastor trazia esses pontos, levantou-se uma questão. Na vertente que nós precisamos de desejar aquilo que vemos à nossa frente. E a minha questão é, aqui alguns pontos que eu anotei. Desejar revelação, no sentido de que precisamos de guardar a revelação até que nos tornemos um com Deus. O não desejar é o que tem impedido de permanecer nessa revelação? Então, se calhar importa ensinar como desejar. Porque Filipenses capítulo 1 diz que é Deus quem cria em nós o querer ou o desejo e o efetuar da sua vontade. O jovem José, hoje eu quero falar de jovens. O jovem José teve um sonho da parte do Senhor. E aquele sonho repetiu-se várias vezes e se tornou um desejo ardente nele. Então nós começamos a entender que a formação de desejos ardentes vem pela repetição, a meditação constante de um assunto. Salmos 39. Enquanto meditava, um fogo se acendeu no meu coração. Agora, a confissão, o discurso das pessoas é resultado daquilo que ele muito medita. Ou meditar na palavra do Senhor, se nós a comermos, ou meditar nas mentiras do diabo, se escolheres comer elas. Amém? Então, quando as pessoas dizem que eu tenho o direito de expressar a minha opinião, ele vem também já com algo oculto, é que a tua opinião, a questão tem que ser se ela é, como Jesus disse, dizes de ti mesmo ou de ouvir dizer. Amém? De ti mesmo, se é o Senhor que te revelou, de ouvir dizer é se ouvistes de alguém sem entender a fonte ou a raiz daquele pensamento. Amém. Amém. Então, sim, é a questão de quanto nós desejamos algo. Por isso que há uma pergunta feita. 3 dias antes da ressurreição, os apóstolos negaram a Jesus. O que aconteceu para 3 dias depois da cruz, aqueles homens darem a vida deles e não fugirem mais, e não rejeitarem mais, e não temerem mais a intimidação de Satanás. E se nós entendermos isso, essa é a chave para que você pare de se sentir culpado e acusado ou tentar sempre escapar, fazendo paz com o mundo e de se sentir culpado porque você falhou diante de Deus. O jovem Pedro, que não sei se era assim tão jovem quanto João era, mas o jovem Pedro é muito interessante. Um homem que abria a boca dizendo, mestre, eu irei contigo, mestre, eu nunca te deixarei. E Jesus lhe disse, tu hoje me negarás. Pedro foi apanhado, daí o escândalo, ele não acreditava que ele faria isso. Porém, nós vemos depois a transformação de Pedro após o Pentecostes, após a cruz do Pentecostes, de tal modo que nós entendemos historicamente que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor dele tinha sido crucificado. O que aconteceu com Pedro? Foi a infusão do Espírito. Foi a revelação que ele teve do Espírito. Lembra quando em Mateus ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Pedro estava a falar de uma profecia em Salmos que chamava Jesus a pedra ou a rocha da nossa salvação. E infelizmente eles entenderam, interpretaram, os homens interpretaram que Pedro, Jesus disse que em ti será edificada a minha igreja. Não. Ele falou essa Petra. Petra é a revelação e ele disse tu és Petros. Petra é a pedra. Petros é a pedrinha pequena.
E Pedro entendeu isso, escreveu em 1 de Pedro capítulo 2, achegando-vos a ele a pedra viva, vós também pedras vivas. Porque ele entendeu que assim como Jesus é, assim fomos nós, chamados assim. Então, a nova criatura não é membresia da igreja. Nova criatura não é adesão à nova religião. Nova criatura, você só pode ser se você nascer da palavra e do Espírito. Se a palavra se fizer carne e o Espírito, essa é que é a essência. Por isso é que nós depois vemos muitas lutas e muitas faltas de compreensão, e inclusive, pastor Catarina, aquilo que é dito, isso depende da interpretação de cada um. Quem fala isso é só uma mente carnal. A mente de Cristo não precisa de interpretação, ela precisa de revelação. Amém? Por isso é que se eu orar por aquele manto, por aquele tema, o Senhor me revela a essência. Ok? Por exemplo, o Senhor me revela as Escrituras, não é para eu escrever uma Bíblia. Ele me faz entender a essência. Então eu me torno inspirado naquilo. Glória a Deus. Amém e amém. Espero e acredito que nessa noite você será impactado de tal modo assim como uma mão se encaixa perfeitamente a uma luva. Pastora Catiana, então nós continuamos nesse tema aqui. Eu iria... O primeiro dela vou deixar. O pastor referia que o desejo ardente vem de algo repetido. E nós... Por isso é que Eva viu com os seus olhos que era bom. Ela quando viu, ela já tinha visto. A árvore, quando ela viu o fruto, não foi pela primeira vez. Porque ela tinha consciência quando o Senhor disse não comam. Eva não estava presente quando Deus disse não comam. Adão disse-lhe que não se deveria comer. Amém? Está bem, maridos, instrui a vossa esposa? Eva não estava presente. Aquela coisa, né? Adão foi criado como homem solteiro, Eva foi criada casada. Sabe que essa ponta? Eva não era uma mulher solteira, era uma esposa. A importância de você ter e ser instruída, para que você saiba como auxiliar. Porém, quando Satanás começou a falar aos ouvidos dela, agora ela começou a meditar naquilo até que os olhos dela se abriram. Já viu aquela expressão, aquela coisa que acontece? E é até cientificamente explicado isso. Que tu nunca tinhas visto aquela cor, aquele carro ou aquele objeto. Depois de ter visto agora em todos os cantos aquele objeto está, aquela cor está, aquele carro está. O que é isso? Os olhos se abriram. Uma vez que você aberta os teus olhos, difícil você voltar. Amém? Então, dentro desse contexto, o desejo ardente, ele primeiro não era ardente, ele era só um desejo. Primeiro era só uma semente. Mas meditando, se torna um desejo ardente. Por isso é que você tem que ter cuidado no que você medita. Porque isso é um princípio. Agora, a semente que você meditar é aquela que vai dar fruto. Não é? Por isso é que o profeta, ele diz, achando as tuas palavras, logo as comi, para não comer o quê? O conhecimento do bem e do mal. Amém? Amém, pastor. Amém. Amém. Pastor, ia pedir uma passagem? Eu queria falar desse jovem Nimrod. Eu gostaria de trazer a ideia profunda de Nimrod, porque aponta para Gênesis 1, versículo 2, que a terra tornou-se. Se pudéssemos rapidamente abrir no texto de Gênesis, no capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Versículo 8 ao versículo 12. Versículo 8 diz assim:
E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acabe, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive, e Reobote-ir e Calá. E Recém era entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Ok, amém, glória a Deus. Começando nesse ponto, o tema da minha mensagem hoje, até aqui nós falamos um pouco sobre a questão da essência. O tema da minha mensagem hoje, eu queria apontar para algo que eu provavelmente irei desenrolar ao longo de outros episódios dentro desta série, sobre a questão do narcisismo e idolatria. Narciso era aquele camarada que apaixonou-se pela sua própria imagem, então ele exaltava sempre a sua própria imagem. Narcisismo, e um narcisista é aquele que o eu dele está acima da verdade, inclusive. Porém, a questão ou a essência da idolatria, quando o homem deixou de adorar a Deus, procurou algum outro objeto de adoração. Narcisistas buscam quem o adora. Idólatras dão a adoração. Agora, o encontro do narcisista e o idólatra é o casamento perfeito do inferno. Porque você tem aquele que se exalta para ser adorado e aquele que, por idolatria, oferece adoração. É por isso que se entendem. É por isso que se dão bem. Mas esse dar-se bem em que um fere e o outro é sugado. E o que acontece? Um alimenta-se da força do outro. Interessante porque em 2 de Timóteo capítulo 3 diz: nos últimos tempos seriam tempos difíceis. Quando nós vamos para o original, tem a ver com isso, com o espírito que suga as forças dos outros. Então o que o Senhor está a dizer em Timóteo é que haveria tempos, e quem é Timóteo? Timóteo, Paulo disse, cumpre a obra do evangelista. Então Deus está a falar que nós, ao pregarmos o Evangelho, estamos a pregar o Evangelho para pessoas que sugam forças, que eles requerem a atenção e o direito exaltado para ele. Cuidado, que até mesmo no ministério, você pode ser tão idólatra que você vai pregar o Evangelho para narcisistas. E o que significa isso? Você já viu o que está acontecendo nas igrejas que colocam placas lá fora, ainda bem que viestes, exaltando a pessoa, mas não dá os bem-vindos do Espírito Santo, como dança. Deus tinha saudades de ti, Deus não aceitou viver na eternidade sem ti. Um narcisista ao ouvir isso, pô, uau, aleluia, glória a Deus, eu sabia que eu tinha um lugar, eu era especial, eu era inimigo do Senhor, eu era pecador, eu não era povo, eu estava distante do Senhor. O meu problema não é que eu não ia à igreja. O meu problema é que eu jazia no maligno. Eu não estou a falar mal de mim. Essa é a condição do homem caído, do homem perdido, afastado da glória de Deus. Por isso é que vemos falso ou falta de arrependimento, porque o narcisismo impede que você veja a realidade. O teu único problema aos olhos do narcisista, o único problema dele está no mundo. Por isso que depois nós até dentro da igreja culpamos, não, o diabo, o mundo, e nunca é ele. É sempre o diabo, o mundo. Então o diabo se tornou quase como um bode expiatório de todas as coisas que o homem hoje faz. Está de acordo com isso, pastor? Então, há coisas que não é o diabo, é o homem mesmo.
Por exemplo, quando nós estamos dentro da igreja, às vezes, e nós vemos pessoas que supostamente não conseguem se controlar porque o poder de Deus está lá. A Bíblia então diz que o espírito do profeta ou de profecia está sujeito ao profeta. Então isso significa que quando o Espírito Santo se move, ele não te faz perder autodomínio. Antes, ao contrário, um dos primeiros frutos do Espírito Santo é autodomínio. Não, eu não te estou a dizer que se o Espírito Santo vier, por exemplo, eu permaneço de pé. Não. A Bíblia diz que eles vieram ao jardim do Getsemane prender Jesus. Jesus perguntou a quem buscais. E Jesus disse, eu sou. Esse eu sou. Eles caíram. Daniel, quando viu o anjo do Senhor, caiu. Mas o anjo tocou nele e o colocou de pé. Agora, quando você vê pessoas, por exemplo, que o Espírito Santo falou qualquer coisa, e hoje eu tenho visto vários vídeos até, não quero ser crítico, mas há uns que estão a aprender a não adorar Deus, porque eles, se não fizerem isso, não conseguem adorar o Senhor. Se alguém der uma profecia, eu vejo que alguém aqui deste lado, a pessoa que sente que é ela já sai dali a gritar, sou eu! Ok. Isso não é o Espírito de Deus, isso é o Espírito do homem. Eu trago às vezes um exemplo que uma mulher na Itália deu-me uma profecia. Ela veio, assim diz o Senhor, você já sofreu muito. Repetiu, na terceira vez ele disse, mulher, para. Quem não sofreu? Esqueça a parte do sofrimento e diga o que o Senhor te disse. Porque eu também profetizo. E sabemos quando é que é o Espírito de Deus e quando já não é mais a inspiração do Senhor. Então nós começamos na inspiração e terminamos na inspiração. Se eu não termino, o que eu te estou a dar já tem a ver com as minhas emoções. Então é necessário entender isso, para que a gente saiba como se mover. Então, quando você ouve falar, olha, o Espírito Santo está aqui, olha, eu estou todo arrepiado, isto não é o Espírito de Deus. Porque arrepio é um facto sensorial, é o sistema nervoso. Amém? Já viste o Espírito Santo a se mover e a pessoa ficar irada? Não, isso é o espírito de demônios. Também. Você tem que saber entender as coisas do Senhor. Pastor Catina, ontem passei então, eu estava dentro do carro e eu passei por uma rua que tinha alguns edifícios e eu ouvi alguém a gritar, mas a gritar, eu disse, meu Deus, o que é isso? Estão assaltando o que é? De repente eu vi uma placa da igreja, eu falei, escandalismo. Porque há quem acredita que, que se o Espírito Santo estiver a mover-se assim, ele estaria a fazer isso. Já deu conta que aquelas pessoas que quando o Espírito, entre aspas, aqui já vou começar entre aspas, né? É o Espírito Santo, ele só rodopia. Mas nós também estamos a ver esses rodopiados nos terreiros de candomblé. E da mesma maneira, então que espírito é esse? Que você perde o domínio. Ao crescer, eu observei apóstolos sérios, não títulos apostólicos, em que quando a igreja, sem o apóstolo, tivesse a orar, havia uma dedicação intensa no clamor. Mas havia uma vez por ano em que todos nós na liderança da igreja reuniríamos uma semana com o apóstolo da igreja. E essa reunião era das 7 da manhã às 8 da manhã ou às 6, uma semana inteira. E havia uma diferença, pastor Catiana, em que se fôssemos sem o apóstolo, aquele é orar, mas se fosse com o apóstolo, ele trazia profundidade nas escrituras. Agora, olhem, o impacto, o estrondo que aquilo causava, e depois ficavas com um sabor assim vazio, quando fosse só a igreja orar. E aquilo me inspirou. Eu comecei a observar, Senhor, olha a diferença.
De repente eu comecei a entrar em reuniões de intercessão. E o Senhor começou a me mostrar que Ele não estava lá. E eu fiquei chocado. Como, Senhor? Porque olha aquelas lágrimas. Mas esses que estão com as mãos no ar, Senhor, como assim, Deus? O Senhor me dizer que o teu espírito não tem. E aí, como eu disse no início, isso inspirou-me. Eu comecei a orar. Faz-me entender isso sobre o apóstolo. E eu comecei a captar a mente apostólica. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Em 1 de João, depois o apóstolo João disse: o que nos foi revelado, o que temos comunhão, nós vos anunciamos para que vocês também tenham comunhão. Então, qual é a essência apostólica e a essência do ensino? Não é partilhar informação, é te inspirar. Sabe o que significa inspirar? A Bíblia diz: e Deus fez o homem do barro e inspirou. Ruach. Tá vendo? O ensino é criar algo em ti. É formar. É desenvolver o que já está formado em ti. Como está escrito em Efésios 4, para que atinjas a estatura completa de Cristo. Come on! Atinja essa estatura completa. Chegue lá. Você vai ser anão espiritual. Não, irmão, você não pode ser baixinho no espírito. Come on, igreja. Amém? Amém? Não pode. Porque há uns na terra que são muito altos, mas no espírito ficar pequenos. Não pode. Você tem que ser no espírito um gigante. Amém? Seja inspirado no ensino. Nunca você vai comer as mentiras do diabo. Nunca você dirá: eu já comi os enganos de Satanás. Antes, achando as tuas palavras, logo as comi. Narcisismo e idolatria é um casamento perfeito das trevas. Amém? Porém, há outras realidades. Como eu disse, eu quero falar sobre Nimrod. Pastor. Pastor, esse sensacionalismo que o pastor que referíamos, que muito se vê hoje na igreja, estaria associado à idolatria? Sim. Porque torna-nos insensíveis à voz do Espírito Santo. Uhum. Sim. Eu digo sim porque eu também quero ter cautela em que não confunda o ensino, a exposição do erro com criticismo. Não é essa a tendência, nem é a intenção. Amém? Por favor, sede sensíveis ao Espírito Santo. Existem pessoas que estão no erro por falta de ensino. E quase que parece ensinar com criticar. O que também seria idólatra. Não, eu preciso de enfatizar essa questão. Dentro ainda desse ponto, pastor, tinha só mais uma questão. Como ensinar a que se tornem mais sensíveis ao Espírito Santo? Amém. Eva só se tornou sensível à serpente por lhe dar ouvidos. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito. Você não tem que ouvir qualquer Espírito. Você tem que ouvir o Espírito Santo. Meu filho perguntou-me: pai, como é que eu posso ouvir Deus falar comigo? Eu lhe disse: orando, lendo as Escrituras primeiro, orando, jejuando, ouvindo pastores e irmãos em Cristo inspirados no Senhor. Ok? E eu lhe disse: estuda sobre jejum. Ele me disse: pai, encontrei sobre Jesus, jejuou 40 dias, posso usar esse? Falei: calma ainda, calma. Espera. Calma. Amém. E eu lhe disse: precisas de entender a essência do jejum. Por que é necessário? Por que foi essa conversa importante? Porque ele está a desenvolver. Ele tá com 14 anos, e os 14 anos, por exemplo, no judaísmo, bar mitzvah, era onde eles dominavam o conceito e o entendimento da lei e considerados maioridade. Pais, muitas vezes nós esperamos arrancar sementes do inferno quando os nossos filhos têm 27 anos. Quando na realidade nós deveríamos, desde uma tenra idade, ensiná-los a discernir, não pelo que ele vê, não pelo que ele ouve, mas o temor ao Senhor.
a sensibilidade, a consciência do que o Senhor está lá presente para lhe instruir. Então ele disse, faz dessa maneira. E como é que nós também começamos, dentro da tua pergunta, pastor, observando histórias das Escrituras? Por exemplo, eu vou falar hoje de Nimrod, mas presta atenção, antes de você ouvir Nimrod, presta atenção a essa chave. Quando se fala do espírito de Jezebel, não se esqueça que o espírito que operou no Éden era o espírito de Jezebel. Apocalipse, o Senhor disse, eu tenho contra ti que toleras aquela que se diz profetiza, Jezebel. Então, por que é espírito de Jezebel em Apocalipse, em Gênesis, se ele já não, se não tinha nascido ainda Jezebel ou não estava aí mais no livro do Apocalipse? Na história da rainha Jezebel, tens o rei Acabe. O espírito que operou em Acabe foi o espírito de Jezebel. Então, por que é dado então o nome do espírito de Jezebel? Porque em Jezebel é onde nós conseguimos ter maior evidência da manifestação da natureza, da dinâmica em como esse espírito opera. Ele acaba por obter o nome Jezebel, mas ele não é o espírito de Jezebel. Ele é o espírito de Satanás, que operou no Éden, que operou no rei Davi, lhe incitando a contar o exército, quando ele nunca teve nenhuma vitória baseada no exército, mas sim no Senhor. Então, há um espírito que você tem que discernir. Senão ele te seduz nos teus pensamentos a comer. A essência da nossa mensagem é que você discirna que espírito é que você está ouvindo. E como é que eu vou discernir? Conhecendo a natureza do Espírito de Deus, eu sei que isso é do Espírito de Deus ou esse é o Espírito do mundo. Nimrod era um jovem que a Bíblia diz que Deus maravilhosamente o ajudou, como o rei Ezequias. Ele era um poderoso homem na Babilônia. Preste bem atenção. Nimrod é neto de Noé, filho de Cush, ok? Ou neto de Cã, Cush. E aqui Nimrod significa, no hebraico, o verbo marad, que tem a ver com mara, amargura, significa rebelde, ok? E nós vemos que Nimrod não era um homem fraco, não era qualquer coisa, só assim. E é uma das figuras que nós mais conhecemos na Bíblia com outro nome, que é Baal. Nos sumérios, ele é conhecido como Gilgamesh. Aquela história que as pessoas dizem que a Bíblia é um livro inventado. Espera, Babilônia não foi inventada, é o Iraque. Gilgamesh era onde ele estava, é o nome dele, naquela região. Noé, e eu gostaria de trazer esse contexto bíblico. Em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 8, são dois momentos críticos dentro da criação do homem. Estes dois pontos foram abafados dentro da igreja por causa da noção da evolução. A teoria da evolução te faz ignorar, ficar cego e surdo sobre o que aconteceu em Gênesis, no Éden. Logo, o povo está sujeito a comer. Por distração da teoria da evolução. Okay? Para que você saiba, existe a teoria da evolução, mas antes da evolução, da teoria, existia a teoria da criação, que é o Gênesis capítulo 1, em que Deus criou o homem. Em Gênesis capítulo 1, Deus não criou a terra, criou o homem. Em Gênesis capítulo 1, Deus está a restaurar a terra. E na restauração da terra, Deus criou o homem. Em Gênesis capítulo 8, Deus disse a Noé para a construção da arca, o dilúvio. E em Gênesis capítulo 9, Deus dá a mesma instrução que Deus tinha dado a Adão. Deus disse a Noé, frutificai e multiplicai. Por que Deus fez isso? Porque ele estava a recomeçar com a humanidade, porque
a descendência de Adão se tinha tornado perversa. É onde nós entendemos a história de que os anjos tiveram filhos com as mulheres, os anjos caídos tiveram filhos com as mulheres, daí os gigantes. E assim, nós ouvimos hoje, por exemplo, queridos irmãos, é necessário que você entenda. Por que é necessário entender o contexto? Jesus disse assim como nos tempos de Noé, seria nos últimos tempos. Você já estudou o que eram os tempos de Noé e como é que eram os tempos de Noé? Nos tempos de Noé, eles tinham gigantes. Nos tempos de Noé, os pais dos gigantes eram anjos caídos. Nos tempos de Noé, havia extraterrestres na Terra. Então, a história dos extraterrestres, que hoje se fala nos últimos tempos, são na realidade os anjos caídos. Muito além do que esses OVNIs chamados são só tecnologia militar hoje. Porém, há um tema crítico que hoje nós estamos a falar, o retorno dos deuses. Por isso é que em África disse, antes do cristianismo nós já tínhamos os nossos deuses. Mas na Europa também está a ser dito a mesma coisa. Na América também, na América Latina também. Só que você só ouve falar dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. Mas aquilo que nós chamamos o retorno dos deuses é aonde Jesus lembra que ele disse? Porque a iniquidade aumentaria, o amor de muitos esfriaria. Queridos irmãos, o mundo não podia amar. Jesus disse, se me amas, obedece a minha palavra. O que iria esfriar era a obediência da palavra, não é o sentimento de amor. Parece que o mundo está a amar mais, segundo o padrão do mundo. No dia 14 de fevereiro parece que está a ser cada vez mais popular. Então, o amor que o mundo fala, aquele ali, que não tem nada a ver com Cristo. Agora, o amor de muitos que ele fala em Mateus 24, que se esfriaria, ele está a falar, o Senhor Jesus está a dizer que a igreja que outrora era obediente à palavra, iria esfriar na obediência. Por isso é que é dito, a igreja hoje não é como era antes. Por quê? Porque, segundo de Timóteo 3, haveria tempos difíceis. Nós iríamos evangelizar pessoas, e introduziriam-se pessoas dentro da igreja que iriam não obedecer à palavra, mas iam transformar a igreja. Agora, nesse conflito, que é mais parecido com o mundo do que propriamente com uma embaixada de Cristo. Isso é necessário nós entendermos. Então, meu conselho para ti nessa noite. Desejando combater o pecado, não seja idólatra. Vou repetir. Desejando combater o pecado, não seja idólatra. A idolatria tem sempre a tendência de substituir Deus por qualquer coisa. Desejando combater o pecado, uns agarraram-se na observância da lei e substituíram Jesus pelas suas ações. A justiça que vem pela fé na cruz, na ressurreição, pelas suas boas obras. Cuidado. Por exemplo, no domingo eu preguei sobre compaixão. A falta de compaixão. Mateus 9. Irmão, preste bem atenção. Mateus 9, a Bíblia diz que ele teve compaixão das ovelhas. E ele pediu para que nós orássemos, para que Deus chamasse um homem ao seu trono e se revelasse a ele, porque quando o Egito orou, Deus chamou Moisés. Quando a igreja orou, Deus chamou Paulo. Se você não entender isso, hoje nós estamos perante essa catástrofe que aconteceu em Benguela. E o povo vai falando compaixão, compaixão. Essa compaixão que você está a falar é de fazer boas obras, que é distribuir bens. Mas não é a compaixão que o Senhor falou. Não obstante que, amém, auxilie. Não obstante, amigos, não obstante que nós faríamos nossa parte a nível material, mas não confunda. Ali também tem um de aproveitadores. Se são só 4.500 sinistrados, vão distribuir 10 mil casas. Porque vai aparecer alguém que vai se incluir na lista, porque ele sabe que ali estão a sair os benefícios. Então, nós temos também maturidade nesse aspecto. Então, preste bem atenção. A compaixão do Senhor foi para gerar filhos para ele, como uma mulher gera.
Ele teve compaixão que ele gerou para si o enviado dele. Você entende isso? A compaixão não é, ai, estamos tocados pelo assunto, o que é que podemos ajudar? Não. Como podemos ajudar? Não, não é isso que ele estava a falar. Porque ele, quando teve compaixão, ele chamou para si os 12 e lhes transferiu a essência que estava nele. Ele era o apóstolo, ele agora colocou a unção apostólica sobre eles. Ele era o profeta, ele colocou sobre eles a unção profética. Ele era o evangelista, colocou sobre eles a unção evangelística. Nele tinha o poder para ressuscitar os mortos. Ele disse, ide curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Isto é um ato de compaixão. Amém? Então, o momento que tu te focas em construir tua própria casa, cuidares de ti, além disso ser narcisismo, é falta de compaixão. Não há espaço para buscar a eternidade, compreender a mente de Cristo sobre um determinado assunto. Glória a Deus. Agora, finalizando a nossa mensagem, Nimrod, conhecido como Baal, o que aconteceu com aquele homem que Deus lhe ajudou? E está escrito no livro de Josué. Não está escrito isso no livro de Jasper? Repete. No livro de Josué está escrito. E não está escrito isto no livro de Jasper? O livro de Jasper não está na Bíblia. Quando você estuda o livro de Jasper, diz que Nimrod tomou as vestes, assumiu a liderança. Deus era com ele, mas Nimrod se tornou depois um homem corrompido. No início eu falei sobre essa mensagem te auxiliar, porque ele disse, quem habitará no Monte Santo do Senhor? Aquele que deu sua palavra, sofrendo danos não muda. Eis-me aqui, envia-me a mim, deste tua palavra. Mas depois vem a perseguição. Vem a acusação. Falarão mal de vós, vos odiarão. Sereis até roubados, ele disse. Roubarão as suas coisas, os levarão ao tribunal, sereis odiados por causa do meu nome. Agora, num momento de compaixão, Deus te envia, você diz, eis-me aqui, mas você não tem estrutura para suportar as ofensas causadas contra ti. Nimrod tornou-se, ele não era, tornou-se rebelde. Deus nunca foi com o rebelde. No início Deus era com ele. O que é que aconteceu para Nimrod tornar-se senhor? Porque o outro nome nos sumérios é Gilgamesh. Mas o outro nome de Nimrod na Bíblia é Baal, que significa senhor. Baal, ou Nimrod, foi o arquiteto da Babilônia, o construtor da Torre de Babel, que disse, façamos um nome para nós mesmos. O livro de Ageu, ele é acerca disso. Quem é Ageu? O profeta que encorajou o povo que volta da Babilônia. Agora eles saíram do cativeiro da Babilônia, mas eles têm o espírito da Babilônia. Quando Israel saiu do Egito, eles tinham o espírito do Egito. Por isso é que eles disseram, não era melhor voltarmos para o Egito? É tua culpa, Moisés, que nós estamos aqui nesse deserto. Seria melhor morrermos no Egito. O povo que veio com Esdras, saindo da Babilônia no tempo de Daniel, agora carregou o espírito da Babilônia. As pessoas dizem, ninguém sabe o que eu já passei. Se soubessem as lutas onde eu tive, o fogo pelo qual eu passei, as águas onde eu passei. A promessa de Deus no profeta Isaías era que quando passar sobre as águas, elas não vão te tocar. O fogo não vai te consumir. Está a cheirar fumo por quê? O cabelo está queimado por quê? Ou seja, a ideia é você ser tão inspirado que como o rei orou de manhã e foi até a caverna dos leões e perguntou, Daniel, porventura o teu Deus te poupou? E Daniel disse, rei, não temas. Sim, pode abrir a porta. Os leões têm a boca fechada. Quando acenderam a fornalha, os que lhe lançaram é que foram queimados, eles não. Porque há um fogo maior que arde em nós.
Ele disse, não é minha palavra como fogo. Não é a minha palavra na tua boca como fogo. Quando a palavra na tua boca arde mais do que o fogo que lançam contra ti, que os dardos inflamados que lançam contra ti, o que acontece? Isso não te afeta. Então eu quero levantar homens e mulheres, quero edificar homens e mulheres, quero inspirar uma geração que não se ofende, que não se deixa afetar pelas sementes de ofensa. E aqui, queridos irmãos, nós não estamos a falar sobre pessoas que não perdoaram. Não. Existe a falta de perdão, existe a ofensa. São dois temas diferentes, amém? Assim como falamos de justiça e redenção como coisas diferentes. Justiça e salvação como coisas diferentes. Vamos lá, queridos irmãos. Pessoas, eles lançam ofensas contra nós. Dardos inflamados do maligno são ofensas. São para nos fazer tropeçar, são para nos fazer ficar feridos. O capacete da salvação, a mensagem que você entende, que você confessa para a tua salvação, para te livrar desses dardos inflamados, é que é a essência do que eu estou a ensinar. Nimrod tornou-se rebelde. Caim não era rebelde. Caim ficou ofendido porque Deus não lhe recebeu. Não recebeu dele a oferta. Quando a tua luta é para ser aceite, é rebeldia. Queridos amigos, ouça. Deus amou o mundo de tal modo que Deus enviou o Filho. O Filho é a palavra de Deus. A quem a palavra foi dirigida, chamou deuses. Porque Deus amou o mundo de tal modo para que o que nele cresce, o que recebesse a palavra, tivesse a vida eterna. Deus, Pai, eu dei a vida eterna. Eu dei-lhes a vida eterna. João 17,3 é o quê? A vida eterna é o conhecimento de Deus. Deus nos amou de tal modo que Ele enviou o Filho para nos revelar o Pai. Você é tão especial só neste versículo. Só João 3,16 e João 17,3. Você deveria ter extraído daí a tua identidade. Você é tão especial. Os céus olham para ti. Os ouvidos dos céus. Ele disse, a partir de hoje, os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos ao clamor dessa casa. Qual casa? A Bíblia diz, não sabeis vós que sois a casa, o templo do Espírito Santo. Então, os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor que você faz. Os ouvidos do Senhor estão atentos a procurar saber o que dizes disso. Porque Ele dá ordens aos seus anjos para cumprir a palavra na tua boca. Você é tão crítico aos olhos do Senhor em Cristo, não na carne, narcisisticamente, em Cristo. E o Senhor está atento ao clamor que você faz. Então não cale. A Bíblia diz, eu disse ao meu povo, abra a boca, mas Israel não quis ouvir. Abra a boca, declara a palavra. Mas você não declara falsas imaginações, você declara a revelação que Jesus trouxe sobre o Pai. E Ele disse, quem me vê a mim, quem crê em mim, vê o Pai. Amém? Creia em Jesus. Eu digo agora, queridos irmãos, terminando a minha mensagem, Nimrod se tornou Baal. Baal, disse o Senhor, tenho 7.000 que não se prostraram diante de Baal, nem beijaram os seus pés. Nota as palavras, o que seria prostrar-se ante Baal e beijar os seus pés? Seria você tornar-se como Baal. Assim como Nimrod, que um dia é eleito no Senhor, tornou-se ele mesmo como o Senhor. Agora ele é adorado. Está vendo o narcisista? Criação que agora busca ser adorado. Está vendo o idólatra? Deixaram, em Romanos 1 diz isso, tendo Deus e a revelação de Deus para o adorar, o conhecimento de Deus, eles desprezaram o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? Acabamos de falar, a vida eterna. Sabendo que tu és eleita, que és amada, és aceite. Você luta porque você está triste, magoado, porque o mundo te rejeita. Quando Nimrod quis ser aceito pelo mundo, ele deixou de olhar para o facto de que Deus era com ele. Queridos irmãos, eu quero te falar isso. Há muitos de nós que estamos no campo missionário. Uns iremos ser enviados. À medida que nós começamos a orar, Senhor, envia trabalhadores. Há muitos de vós que o Senhor vai bater a porta de vossos corações.
Vocês assumiram compromissos, vocês disseram, eis-me aqui. Uns são os intercessores, outros parceiros financeiros, outros evangelistas, trabalhadores de crianças, outros do grupo de louvor, da equipe da mídia. Vocês disseram, eis-me aqui. Saiba que o diabo anda ao redor à procura de tragar o teu compromisso, a tua fé, para que você se torne como o Senhor, para que você agora receba a adoração. O diabo vai querer te inspirar com a mentira dele. Qual era a mentira dele? Número 1, João 8,44, não se firmou na verdade e foi um homicida. Esse homicídio tem a ver com difamação. Aquela ira que Caim teve, depois matou o seu irmão. Ele teve que imaginar coisas vãs sobre Abel, para matar Abel. Assim também Satanás mentiu a Eva coisas vãs sobre Deus, para que Eva quisesse destronar Deus. Amém? E amém. Então, você preste bem atenção àquilo que você acabou de ouvir nessa noite. A Bíblia diz, ninguém se prive da graça de Deus, permitindo a amargura brotar no seu coração, rebeldia brotar no seu coração. Nimrod significa rebelde. Rebelião é comparado ao pecado da bruxaria. Número 1, ser cheios do Espírito Santo é a forma de você não ser rebelde. Como ser cheio do Espírito Santo? Efésios capítulo 5. Salmodiando, cantando em ação de graças no teu coração. Sujeitando-nos uns aos outros. 3 formas. 3 chaves para sermos cheios do Espírito Santo. Cantando ao Senhor com gratidão, salmodiando. Ações de graças. O que significa ação de graças? Reconhecendo, até aqui me ajudou o Senhor. Reconhecendo, não se esquecendo que o Senhor fez e fará e falou e vai continuar a fazer e cumprir sua palavra. O que é que Ele fez? Ele atentou para o teu clamor, à espera que tu declarasses. Amém? Às vezes há pessoas que choram, não, a vida está assim. Você se esqueceu do que você disse ontem. Que Deus fez algo contigo que nunca tinha feito. Continua a declarar, continua a esperar no Senhor. Não se torne como Baal, não se prostre diante de Baal, não o adore, não se torne um como ele. Não perca a tua aliança com o Senhor. O Senhor é contigo. Amém? O Senhor é contigo. A pastora disse o Senhor. Amém. O Senhor é contigo. Amém. Tens lutas. Mas o Senhor era com Paulo. Minha graça te basta. Amém. Então você se agarra nele. À medida que nós fechamos a mensagem, não fique só, uau, grande mensagem. Grande vida que o Senhor te propôs. Excelente realidade que o Senhor te propõe. Então, nessa noite eu gostaria realmente que você não se esquecesse. Narcisistas procuram ser adorados. Eles procuram ser adorados a partir do momento que se tornam ofendidos. Deixam a ofensa operar no coração deles. Aquilo agora começa a operar. Começamos bem. Quem habitará no monte do Senhor? É aquele que começa? Ou é aquele que depois de começar, ele não muda quando ele sofre danos? Em 1 Samuel 22, o tempo já não me permite muito, mas em 1 Samuel 22 diz que foram ter com Davi todos eles desgraçados. Mas quando eles sofreram dano em Ziclag, eles se levantaram e o coração deles mudou. Primeiro eles eram gratos a Davi, agora que sofreram danos, eles já não são mais gratos. Quando você se torna ingrato, você perde comunhão com o Espírito Santo. Para eu não me tornar amargo, eu sou grato. Amém. Quando eu me torno amargo, eu me privo da graça, eu entro em rebeldia. Uma pessoa ferida, agora ele já não se contenta com o que ele é, com o que ele tem. Ele diz, não, esse lugar não é suficiente, eu tenho que ascender. Quem disse isso? Foi aquele que não se firmou na verdade. Ele disse, eu vou assentar-me acima do trono de Deus. Queridos irmãos, não se permita imitar ou ser a multiplicação de Nimrod. Não seja rebelde. Amém?
Então, nisso eu te provei, nessa mensagem, que uma pessoa rebelde pode ter um sorriso bonito. Que uma pessoa rebelde pode ser até pacífico. Pode ser inteligente. Pode ser alguém que está a fazer boas coisas. Nem toda boa coisa é obediência. Nimrod, ele era rebelde porque ele, além da amargura, além da ofensa, ele disse, vamos construir um nome para nós mesmos, sem esperar no Senhor. Eva quis ser como Deus, sem o Senhor. Amém? Quando você tenta fazer coisas de Deus, sem a palavra, isso é rebelião. Amém. Isso é egoísmo. Isso é idolatria. Isso é narcisismo. Narcisistas, eles adoram os idólatras. Amém? E que você guarde o teu coração, à medida que você guardar a palavra no teu coração, a palavra te guarda contra todas as astutas ciladas do maligno. Amém e amém. Pai Santo, no nome de Cristo Jesus de Nazaré, te louvamos e te agradecemos. Eu não fecho essa mensagem. Eu quero que o Senhor cele essa mensagem nos nossos corações. Seles essa palavra na nossa boca. Seles essa revelação nos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos. Pai Santo, equipaste a tua igreja por meio dessa mensagem. Porém, eu oro, continua a equipar à medida que ao longo das gerações esta mensagem será ouvida, será lida, será transmitida. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Obrigada, Pastor Mauro. É um prazer, pastora. Aleluia. Amém. Domingo, às 10 horas, aguardamos por vocês. A igreja em casa, não perca. Medite na palavra que foi liberada nessa noite, assim como o pastor referiu, que o nosso desejo seja inclinar os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor está a falar aos nossos corações e que possamos misturar essa palavra com fé e dar frutos dignos de arrependimento. Guardamos por vocês domingo às 10 horas, a igreja em casa. Amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.